volta em mais esse bloco do nosso programa, como você sabe, abordando a gestão de toda a cadeia. Você sabe que a cadeia produtiva, ela é formada por suprimento, produção, distribuição e logística reversa. Nós já dissemos isso aqui. Agora nós queremos mostrar para você um foco maior exatamente na parte de suprimento. Tem uma atividade fundamental na parte de suprimento que diz respeito à importação. E nada melhor do que nós conversarmos com um especialista na área, que é o Francisco Bessa, que trabalha com isso, que vai explicar para a gente passo a passo de como funciona um processo de importação. Francisco, estamos satisfeitos em ter você aqui em nosso programa, o programa Zona de Desenvolvimento. Valeu, Jorge. Então, na verdade, tudo começa com a colocação de um pedido. Nós colocamos um pedido ao nosso fornecedor e falando de Manaus, geralmente essa base de suprimentos está muito localizada na Ásia, China, Japão. Então, do ramo que eu venho, basicamente eu tenho muito contato com tais fornecedores de tais regiões. Então, acontece com a colocação do pedido, depois existe a questão da PLI, que é o pedido de licenciamento de importação. É uma permissão que a gente solicita, né, ao nosso governo para a gente importar. E depois tem a LI, que já que é o licenciamento, já é essa validação, né, basicamente. E também nós trabalhamos, dependendo da empresa, no meu caso, uma empresa internacional, né, global, a gente tem alguns parceiros que agenciam, que fazem todo esse agenciamento logístico. Então eles são responsáveis pela coleta lá na origem e são responsáveis por todo esse percurso até Manaus. É claro que a gente sabe que existem alguns transbordos em alguns locais. Um grande local que a gente utiliza bastante é Miami. Existe um gateway lá, né? Mesmo comprando um produto na Ásia, ele vai para Miami. Em Miami você tem esse gate e que de lá vem para Manaus. Exatamente. A gente faz isso por uma questão de logística mesmo. Em determinadas origens a gente percebe que não existe voo direto. Então a gente precisa parar em algum lugar e por uma questão de custo, muitas vezes existe esse transbordo, né? Então de Miami, Manaus. E quando chega aqui, existe todo o processo de nacionalização da carga, né? É quando o nosso despachante, né, ele entra com o processo de importação, que é a DI, né? Depois vai para o processo de desembaraço, que muitas vezes a gente tem percebido que dá canal verde, dependendo do negócio. De novo, o meu ramo, devido à linha azul, que é esse benefício, né? Basicamente 99% das nossas cargas elas pegam canal verde, né? Mas a gente sabe que para outros importadores existe o canal amarelo, que é a vistoria documental da alfândega, e também o canal vermelho, que é a vistoria tanto documental quanto física, né? E após isso, após esse desembaraço, a gente vem aqui no TECA, basicamente, coletar a carga e movimentar até a nossa fábrica. Veja bem que esse processo é um processo muito importante, precisa ser muito bem gerenciado. E é claro que quando eu digo isso para você, eu quero dizer que essa gestão precisa ser realmente proativa. Ou seja, gente, você sabe qual é a diferença entre gestão estratégica e estratégia logística? Pensa nisso. Eu já antecipo para você que quando uma empresa faz a gestão de forma estratégica, ok? Ou logística de forma estratégica, ela está exatamente antes da operação ser executada, ela já planejou tudo, já sabe todos os lead times, que é o tempo entre dois eventos, já sabe exatamente os custos, já sabe todos os atores que são envolvidos. Então tudo aquilo que pode dar errado, essa empresa já consegue prever isso e predeterminar uma ação caso este evento venha acontecer, porque é o que nós estamos querendo trazer para você nessa edição do nosso programa, que é exatamente essa gestão integrada da cadeia e fatores internos e externos que possam prejudicar todo esse funcionamento. E aqui o Francisco está detalhando para a gente parte importante de todas essas etapas. E um dos itens que ele mencionou há pouco é a questão do canal, ok? E eu vou pedir agora, Francisco, que você explique um pouquinho melhor para a gente como funciona e quais são esses tipos de canal que a tua carga pode ser então classificada no momento da internação dela. Então, basicamente a gente tem 3 canais, né? O canal verde, que eu deixei de explicar, de mencionar, que basicamente não há nenhuma vistoria aduaneira. Na verdade, você tem
basicamente um processo automático. Você recebe a carga aqui em Manaus e basicamente a alfândega ela não inspeciona, tanto na parte documental quanto na parte física. Tem um canal amarelo, que ela, enfim, levanta todos esses documentos. Já eu estou falando de invoice, que é o documento internacional, o packing list, que é o documento de volume, de descrição de volume, basicamente de quantidade. Estou falando também do AWB, que é o conhecimento aéreo, né, que basicamente é um documento que vem do agente de carga, e alguns outros documentos pertinentes. Então, basicamente, o fiscal ele solicita toda essa documentação para avaliar, né? E caso haja, enfim, alguma pendência, alguma coisa errada, isso está suscetível a multa, a revisão e tudo mais. E também existe o canal vermelho, que é tanto essa questão de inspeção documental quanto física, né? O fiscal vai lá, ele abre, olha toda a carga, enfim, ele tenta realmente ter certeza que o que está ali no documento está compatível com o físico. Na realidade, gente, toda essa classificação por canal já é uma evolução do poder público no sentido de responder à demanda do mercado, porque você sabe que a tua empresa existe um momento em que ela investe o seu capital e existe um momento em que ela fatura esse pedido. Esse tempo de ciclo, quanto menor, melhor para a empresa, desde que todos os custos estejam devidamente calculados. Então, o fato de que a tua carga, a tua empresa tem uma imagem positiva, tem demonstrado que trabalha corretamente, então a maioria das cargas tende a ter um canal de tal modo que a carga vai passar o mínimo possível de tempo aqui e que ela chegue logo no teu processo produtivo e que assim você possa reduzir custos com material em estoque. E aí, Francisco, eu quero chamar a atenção do nosso querido amigo telespectador que dentro de toda essa dinâmica que você fala, desse ambiente entre minha empresa, o aeroporto, né, e também a empresa, o fornecedor, existe aí os incoterms, né, que são, você tem aí, quando você fala em Free On Board, que é FOB, quando você fala em Ex-Work, quando você fala em FAS, que é Free Alongside Ship, você está falando de uns dos 11 tipos de incotermos que são fundamentais nessa relação de comércio internacional aqui, o Francisco está mencionando para a gente aqui, né? Mas eu quero dizer uma coisa fundamental para você, dentro do que nós estamos discutindo aqui, dentro de tudo que já foi dito, é que a gente observa, e isso é importante registrar, que há um entendimento um pouco mais maduro das empresas e do poder público no Brasil quanto à necessidade de que as nossas empresas, de que as nossas empresas tenham mais competitividade. E para isso é necessário que todo esse fluxo de material, como nós estamos falando aqui, ainda na logística de suprimento também, seja feita de maneira, de tal modo, profissional, de tal modo que ele passe o mínimo de tempo possível nessas interfaces, como nós estamos vendo aqui, ok? E nós agora vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco a gente vai discutir essa questão, especificando para você exatamente os riscos que podem incidir nessa gestão de toda a cadeia. Só um instante, na saída aí, né?